A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero fazer algumas perguntas para o pós-tribulacionista. Você que é pré-tribulacionista, então pegue esse argumento e faça para o pós-tribulacionista. Agora, lógico, você tem que ter defesa de fé, tem que ter conhecimento. A primeira pergunta que eu faço para o pós-tribulacionista é isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com a laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Então o encontro de Cristo com a igreja será nos ares. Aí você lê Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui, qual é a pergunta que se faz aqui? A pergunta que se faz é, para o pós-tribulacionista: primeiro, aonde a igreja vai encontrar Jesus? Na terra ou no céu? Porque esse julgamento é na terra. Se ele disser que esse julgamento é no céu, aí a pergunta se faz: os ímpios serão arrebatados também? Para ser esse julgamento de separação entre bode e ovelha no céu? Não. Então, o próprio pós-tribulacionista não crê que os ímpios serão arrebatados. Então, esse julgamento é na terra. Então, se esse julgamento é na terra, a pergunta que se faz: essas ovelhas é a igreja? Ele vai ter que afirmar que é a igreja. Então, se é a igreja, aonde a igreja vai encontrar Jesus? Na terra ou no céu? Paulo diz que é no céu. A igreja será encontro de Cristo no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. E esse julgamento é aqui na terra. Então essa é a primeira pergunta que vai para o pós-tribulacionista responder: aonde a igreja vai encontrar Jesus? O segundo argumento para o pós-tribulacionista responder é João capítulo 14, versículo 1 a 3. Jesus disse que na casa do meu Pai. Quando é que a igreja irá para o céu? Porque para o pós-tribulacionista, Jesus vem, a igreja sobe, encontra o Senhor nos ares e desce novamente. E quando é que a igreja irá para o céu? Terceira pergunta para o pós-tribulacionista: na visão pós, a igreja vem, não, Cristo vem buscar a sua igreja, a igreja sobe, encontra o Senhor nos ares, depois desce novamente e destrói o ímpio. Então, se destruindo os ímpios, a igreja foi arrebatada. Ficou quem? Os ímpios. Destrói os ímpios. Então, quem é que entra no milênio literal? Porque tem pós aí que não crê que o milênio será literal. Mas vamos no milênio literal. Quem é que entra no milênio literal? Então, se sobrou somente a igreja, então só entra para reinar com Cristo no milênio é a igreja. Aí a pergunta se faz para o pós-tribulacionista que crê no milênio literal. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3 diz assim: o diabo vai ser preso para não enganar a nação. Então, que nação são essa? Que só entra no milênio a igreja. Então, o Satanás vai enganar quem? A igreja novamente? Será que a igreja vai ser arrebatada, vai ser enganada novamente por Satanás aqui no milênio? Não pode. Depois, Apocalipse capítulo 7, 20, versículos 7 e 8 diz assim: e Satanás será solto e enganará as nações. Depois de 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações. Então, essa pergunta faz para o pós-tribulacionista, que crê no milênio literal. E nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos no milênio literal. Mas a pergunta se faz: quem são essas nações que será enganada por Satanás? Que só entra no milênio somente a igreja. A igreja será enganada novamente? Esse é o problema para o pós-tribulacionista responder. Agora tem pós-tribulacionista que crê que o milênio é no céu. Os adventistas, que é pós. Ele crê que quando Jesus vir, arrebata a sua igreja, leva para o céu e passará 1000 anos no céu. Então o que acontece? Não vai ter ninguém aqui nessa terra. E Satanás será preso. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Satanás será preso para não enganar as nações. Que nação é essa? Se não tem ninguém, para que ele ser preso? Mesmo ele preso ou solto,
Ele não vai enganar ninguém. Esse é o problema para os adventistas crer nessa questão. Então vamos lá. Aí Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8 diz que 1000 anos se passou, Satanás será solto e enganará as nações. Então quem são essas nações para o adventista responder? Porque primeiro, se a igreja vai passar 1000 anos no céu, então quem é que fica aqui na terra? Ninguém, porque os ímpios serão todos destruídos. Então se os ímpios serão todos destruídos, quem entra no milênio para reinar com Cristo? Se o milênio é no céu, é a igreja, para eles é a igreja. Então quem entra no céu é a igreja. Quem fica na terra? Os ímpios serão destruídos. Então Satanás vai enganar quem? Então para a visão adventista, ele diz que essas nações que serão enganadas por Satanás são os mortos, ímpios, desde Adão até o último, vão ressuscitar, e aí Satanás vai enganar essas pessoas que vão ressuscitar, os ímpios que vão ressuscitar, e vai querer atacar a cidade santa, porque eles creem que Jesus vem com a igreja e a cidade santa, depois de 1000 anos, vai vir para a terra. Então, os mortos ressuscitam, o diabo engana esses mortos, essa multidão de pessoas, que é os mortos que foram ressuscitados, e depois vai atacar a cidade santa. E Cristo vai descer fogo do céu e destruir todos eles. Olha o problema para os adventistas. Primeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que depois da morte, sexo juízo. O homem está ordenado morrer uma só vez, depois da morte, sexo juízo. Para os adventistas, quando a pessoa morre, morre corpo, alma e espírito. Então, vamos lá. Os que morreram no tempo de Noé, morreu a única vez, pronto, ainda está morto, não existe. Então, se quando Satanás será solto, esses mortos vão ressuscitar e Satanás vai enganar, então ele vai ter que morrer de novo. Por quê? Porque para o adventista, quando ele ressuscita, Satanás engana e vai atacar a cidade santa. Deus vai descer fogo do céu e vai consumir de novo. Então, é um problema, por quê? Porque a Bíblia diz, o homem está ordenado a morrer uma só vez depois da morte, sem esse juízo. Então já vai morrer 2 vezes. Segundo problema, é que se aí já for o julgamento do trono branco, aí é 2 vezes que eles estão morrendo. Se não for o julgamento, então ele vai ter que ressuscitar de novo para comparecer ao grande trono branco. Se ele ressuscita de novo, ser julgado por Cristo no grande trono branco, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e todos vão comparecer no grande trono branco. Todos mortos. Vai comparecer no grande trono branco, que será o julgamento dos mortos, do juízo daqueles que morreram. Então, se esse julgamento aí não for o grande trono branco, já Cristo descer fogo do céu e consumir a todo, então ele vai ter que ressuscitar de novo. Se ressuscitar de novo, quantas vezes ele morreu e quantas vezes ele ressuscitou? Essa é a 3ª vez se ele comparecer no grande trono branco. É a 3ª vez que ele vai ressuscitar. Mas a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Então este é o problema para o pós que crê que o milênio é no céu, que são os adventistas. Ok? Então esse é o problema para o pós responder. Quem é adventista? E para aqueles que creem no milênio, que nós já estamos vivendo um milênio, não existe milênio literal, porque nós já estamos vivendo um milênio, e diz que Satanás está preso. Esse é o problema. Se Satanás está preso, eu pergunto, quem é que está enganando as nações hoje? A Bíblia diz que, 2 Coríntios capítulo 4, diz que o Deus desse século chegou ao entendimento do homem. Então quem é que engana a nação hoje, se Satanás está preso? A Bíblia diz que Satanás será preso para não enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Depois será solto, enganará as nações. Então esse é o problema. Enganar quem? Se ele está preso. Agora a pergunta é, se ele está preso hoje, as nações estão sendo enganadas por quem? Depois de 1000 anos, ele será solto e enganará as nações. Agora a pergunta é, para aqueles que dizem que Satanás será preso, já está preso 1000 anos, nós já estamos mais de 2000 anos e Satanás continua preso? É outro problema para aqueles que creem que Satanás está preso. Então, este é o problema para o pós, quem crê no milênio literal, o milênio no céu, e que diz que o diabo já está preso, já estão vivendo o milênio. Esse é o problema para eles resolver. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Depois eu explico na posição do pré-tribulacionista quem são
essas nações que serão enganadas por Satanás. Amém? No próximo vídeo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.